186, hoje nós estamos com ausência de alguns músicos, mas nós vamos usar a tecnologia para estar nos auxiliando, para estarmos adorando a Deus. Mesmo se tivesse sem nada, nós cantávamos a capela também, né? Vamos no hino de número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu, andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dá a Deus. Eu quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a beleza é pura contra as vozes do meu tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dá a Deus. Jesus, eu farei mil proezas, na vida tem valor, dele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dá a Deus. Não ficar essa lista, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dá a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, com a mesma alegria, cantemos o hino de número 4 da nossa harpa. Glória a Deus. Vamos crer que Deus cuida da sua vida em cada situação, em cada detalhe. Aleluia. Não desanime, Deus proverá, Deus estará contigo. Sobre as suas asas a glória, Deus estará contigo.
Glória a Deus. Santo gozo, tem em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em sua morte no vou só confiando nesse mundo que vem, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Da palavra do Senhor, leitura essa que está no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 3. Pedro, ou a segunda carta de Pedro, quem queira interpretar o capítulo número 3. Aleluia, Jesus. Vamos ler em outro texto até o verso 18, para que possamos ter uma melhor compreensão do texto. Se os irmãos quiserem apenas acompanhar o texto, eu faço a leitura. Conseguem acompanhar até o verso 18. Diz assim, quando se encontrar, diga amém. Amém. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas
as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão depois, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsistem, pelas quais coisas perecem no mundo, que então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente às outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da firmeza. Verso 18: mas antes crescei, até vocês falar forte, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada assim agora com eternidade. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor. E eu quero pedir aos irmãos que apresentem vossas orações. A Jéssica, meu irmão Anderson, que está no UPA, não está bem, está passando muito mal. Quero pedir que os irmãos orem em favor do irmão Daniel Andiado. Aqui também Deus já visitar a saúde. E os que precisariam estar aqui, precisando também de um milagre na sua vida espiritual, um crescimento no seu entendimento, para compreender a importância
de estarmos na casa do Senhor. Mais alguém quer apresentar a sua necessidade, né? Com Josué, aos irmãos, cada vida, cada família. Nós vamos apresentando ao Senhor. Eu queria pedir ao pastor Edinho para que ele fizesse essa oração intercessória e apresentasse então todos os pedidos de oração nesta noite. Oremos, soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, entramos, Senhor, na Tua presença gloriosa, louvamos, agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, para juntos louvar, agradecer e exaltar o Teu nome, Senhor. Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha tomar este lugar, esta casa, Senhor, falando conosco, derramando da Tua presença, da Tua glória, trazendo sobre este lugar a cura, a libertação, Senhor Espírito Santo, trazendo sobre nós o batismo com o Espírito Santo, visitando famílias, lares, ó Deus, Todo-Poderoso, porque o Senhor é o Deus que está aqui, mas o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe, ó Pai. Que o Senhor pode visitar esta casa e entrar, ó Deus, com milagre, entrar, Senhor Jesus, com cura, e fazer o Senhor sente a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabemos que é o Senhor, ó Deus, que determina o tempo, e por isso, Deus, nós estamos aqui nesta noite, e por isso, Deus, nós levamos, ó Pai, o nosso pensamento ao trono, e pedimos a Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido, santo e verdadeiro, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha sobre este lugar, sobre esta igreja, que o Senhor fazer, ó Deus, não o que queremos, mas sim o que o Senhor tem para realizar no Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, operar, que o Senhor venha, Deus Todo-Poderoso e grande, que o Senhor venha, Pai querido Santo, trazer sobre um lugar, ó Pai Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para realizar, aquilo que o Senhor tem para fazer em famílias, em lares, todos os membros congregados, Senhor, neste lugar, que o Senhor venha, Pai, com sua mão poderosa, que o Senhor venha, Pai querido Santo, Deus Todo-Poderoso e grande, porque quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, quão grande é o Senhor, ó Pai, para fazer, tão grande é o Senhor, ó Deus, para trazer, ó Pai querido, aqui o Senhor tem para realizar nos dias que estamos vivendo, ó Pai. Assim te pedimos e te agradecemos no nome de Senhor Jesus. Glória a Deus. As irmãs, junto com os jovens aí, os varões também, vamos adorar o Senhor junto, fazer uma oração aí, para nós adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
nós vamos, neste momento também, estar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e oferta para a manutenção, cuidado e a zeladoria da casa do Senhor. Meus irmãos, os desafios são grandes, nós precisamos do amor dos irmãos na contribuição, na fidelidade, no cumprimento à palavra do Senhor. Nós precisamos arrumar muitas coisas da igreja, inclusive a nossa construção, que nós retomamos no mês de dezembro, de novembro e dezembro. Fizemos uma pausa por causa das festividades, mas agora nós iremos retomar a obra para terminarmos a parte de baixo, tudo que precisa ser. Arrumar algumas manutenção que precisa nos telhados, porque os telhados precisam de reparos por causa de muita chuva, intensa chuva. Então, por mais que com o tempo vai passando, precisa da manutenção. E tudo isso, irmão, nós só conseguimos fazer se os irmãos quiserem com amor ofertar ao Senhor, abençoar a obra do Senhor e com fidelidade a palavra do Senhor dizimar na casa do Senhor. Aí sim nós vamos conseguir a cada dia fazer o melhor para a casa do Senhor, para o lugar de adoração a qual o Senhor preparou para nós. E com isso também vamos conseguir ampliar, levar o Evangelho a outros bairros, a outros lugares. E quem sabe Deus assim abençoando, nós abriremos, quem sabe outras congregações para alcançar lugares mais distantes, não é verdade? Mas tudo isso só é capaz se você abrir o seu coração à obra do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida, Nós aqui temos o costume de orar depois pelas sementes que foram semeadas. Mas eu quero orar pela sua vida, por você que é dizimista, ofertante, por você que é fiel à casa do Senhor, por você que tem colaborado de alguma maneira na obra do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, como servo do Senhor, anjo dessa igreja, sacerdote do Senhor, abençoar a sua vida. Então, se você quiser pegar a sua oferta na sua mão, se você quiser fechar os seus olhos, eu quero que você só receba essa oração, que você só receba aquilo que nós vamos ministrar sobre a sua vida. Querido Deus e Pai, na autoridade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, confiando, ó Deus querido, na autoridade da palavra profética, eu levanto um clamor agora, Senhor, ó Pai, por cada vida desta igreja, por aqueles que aqui estão nessa noite, que vieram ofertar o seu culto, ofertar o seu tempo, que vieram, Senhor, ó Pai, aproveitar este momento do dia, Senhor, para adorar o Senhor, para receber a Tua palavra, e também neste momento, Senhor, para ofertar e dizimar na Tua presença. Senhor querido, que assim, ó Pai, como diz a Tua palavra, para aqueles, Senhor, que forem fiéis a Ti, o Senhor vai ser fiel a eles também, Senhor. Que as bênçãos, Senhor, ditas na Tua palavra, as promessas ditas desde Deuteronômio, quando o povo começa então, ó Pai, a aprender a ofertar para a construção do Teu tabernáculo, assim como eles aprenderam após ter entrado na terra prometida, a ofertar e dizimar ao Senhor, ó Pai. Deus querido, também, ó Pai querido, essas promessas nos alcance e nós possamos ser um povo abençoado, Senhor. Nós possamos ser um povo que vamos receber, ó Pai, as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, porque Tu és um Pai abençoador, Tu és um Pai amoroso, ó Pai. Por isso eu quero ministrar sobre a vida da Tua igreja, Senhor, a prosperidade do céu. Eu quero que as janelas do céu, segundo a Tua palavra, elas sejam abertas, Senhor, em direção a esta igreja, a este povo, e as bênçãos que estão, ó Pai, direcionadas do céu para a vida da humanidade, chegue até nós, ó Pai, e que possamos ser um povo abençoado, próspero, Senhor, tanto espiritualmente, fisicamente e materialmente, Senhor. Para aqueles, Senhor, que estão desempregados, o Senhor abre porta de emprego. Para aqueles, Senhor, que querem milagres, o Senhor faça milagre. Para aqueles que querem cura, o Senhor ministre cura. Para aqueles que querem
Filho e do Espírito Santo. Se você recebe, diga amém. Amém. Enquanto nós vamos ofertar, podeis assentar, a irmã Jéssica vai estar louvando o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. nas nossas mãos, aqueles que estão para administrar, seja multiplicada, se o Senhor nos dê condições a cada dia de fazer o melhor para a tua obra com excelência, ó Pai. Graças te damos por tudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos voltar ao texto que nós lemos, a segunda carta que
Pedro escreve, e nós vamos frisar o verso de número 18. Nós não vamos ler o texto todo, mas nós vamos frisar o verso de número 18. Qual Pedro está dando instrução pela segunda vez, trazendo aquilo que é para a igreja, para o povo que agora decidiram viver uma vida de cristianismo. Cristianismo é a vida de quem deseja e se pôs à disposição de viver uma vida de graça, segundo a vontade de Cristo, as características de Cristo, o amor de Cristo e o sacrifício de Cristo. Então o verso de número 18, ele diz assim, do capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ele diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele então encerra prestando uma adoração, dizendo: a Ele seja dado a glória, assim agora como no dia da eternidade. Ele finaliza a sua carta dizendo que há dois tipos de glorificação ao Senhor, nesta vida e na eternidade. Mas o que eu quero frisar com os irmãos aqui é o crescimento. Este ano nós estamos profetizando que será um ano de crescimento e multiplicação. E nós precisamos entender que aqueles que decidiram ter uma vida com Cristo, o crescimento é diferente do que nós aprendemos e entendemos na vida natural. Na vida natural, nós nascemos, na vida natural nós desenvolvemos e passamos as fases. A primeira fase é a fase da gestação. A segunda fase é a fase do nascimento. A terceira fase é a fase da dependência da mãe. A quarta fase é a fase do desenvolvimento. A quinta fase é a fase do aprendizado. A sexta fase é a fase de colocar em prática o seu aprendizado. A sexta fase é a fase de multiplicação, aonde o homem e a mulher se unem para constituir uma família. E a sétima fase é a fase da multiplicação, onde os dois agora multiplicam, o ser humano. Na vida espiritual também é assim. Na vida espiritual também funciona desta maneira. Só que na vida natural nós nascemos pequenos. Na vida espiritual você nasce grande. Na vida natural você nasce pequeno na dependência da mãe. Na vida espiritual nós nascemos grandes, mas também na dependência. Na vida natural você vai para a fase de desenvolvimento, que é a fase em que os alimentos vão fazer você desenvolver para o crescimento. Na vida espiritual você vai entrar na fase da alimentação espiritual, mas que não faz você crescer como é o crescimento fisicamente natural, mas é uma diminuição do tamanho do seu intelecto. Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios que o homem, que ele anda no seu próprio entendimento, ele se tropeça, ele cai, ele erra, ele falha. Então na vida
da fase menor para a fase maior. Na vida com Deus nós precisamos entender que da fase maior nós precisamos da fase menor. Vocês estão me entendendo? Posso seguir aqui esse raciocínio que Deus falou no meu coração? Então vamos lá. Na fase natural você nasce pequeno, como eu disse. Na fase espiritual você nasce grande. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que quando Jesus, no Evangelho de João, é abordado por Nicodemos, Jesus vai dizer para ele: olha, Nicodemos, aquele que deseja a vida eterna, ele precisa nascer da água e do Espírito. Qual é a resposta de Nicodemos? Senhor, como pode o homem, sendo grande, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Por isso eu disse para vocês, no mundo natural você nasce pequeno, mas no mundo espiritual Jesus está dizendo: você nasce grande, você nasce grande, e é você nascendo grande que eu te faço pequeno, para você entender que grande no seu intelecto, no seu entendimento, só leva você à perdição. Mas quando você ficar pequeno como eu quero, você é conduzido por Cristo e Ele te leva à salvação eterna. Glória a Deus. Então Jesus disse para Nicodemos: não é nascer como você está pensando, não é nascer. Por isso que nós precisamos, Pedro vai chamar a atenção que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, intelecto, irmão. Precisamos ter um intelecto. O conhecimento que Pedro está dizendo aqui, primeiro, não é o conhecimento que você adquire na escola, que você adquire nos livros, que você adquire nos estudos. É o conhecimento que você adquire de como deve ser a vida do homem espiritual. O homem natural, ele cresce no conhecimento dos livros, da ciência, da medicina, dos estudos, mas o homem espiritual, ele precisa crescer no conhecimento de como deve ser a vida do homem espiritual com Cristo, com Deus. E é o que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você vai nascer assim, da água. O que é nascer da água? A água fala sobre limpeza. A água vai falar sobre purificação. Então Jesus estava dizendo: olha, Nicodemos, você precisa passar por uma purificação. Quando você passar por essa purificação, por essa limpeza, quando você entender que você precisa passar por essa limpeza, e o primeiro ato da limpeza é o quê? Entender, olha o entendimento, que você é pecador, que eu sou pecador, que o homem é pecador, que o homem está no pecado, que o homem está com suas vestes sujas, que a atitude que o homem vive, o modo do homem viver é uma vida pecaminosa, suja, é algo que distancia, que causa um distanciamento entre Deus e o homem. Você precisa de poder entender, nós precisamos desta limpeza. Porque quando esta limpeza chegar na sua vida, aí o teu espírito, que agora está morto, ele começa a ter vida. O espírito do homem, que liga o homem, a alma que liga o homem a Deus, quando ele está no pecado, a Bíblia diz que já estava morto, estava condenado a uma morte eterna. Mas quando ele passa por essa lavagem, é como ele recebesse um sopro de vida no homem espiritual, na sua alma, e agora o Espírito de Deus vai gerar dentro dele, e ele vai começar então a crescer, ou seja, do alto para baixo. A matemática de Deus é diferente. O próprio Pedro está dizendo, orientando nós nesse texto, a matemática de Deus é diferente. A matemática do homem é do pequeno para o grande. A matemática de Deus é do grande para o
aceita afronta. O homem adulto não aceita a correção. O homem adulto não aceita que ninguém chame a atenção. O homem adulto não aceita que ninguém aponte os seus erros. O homem adulto não aceita que alguém fala que ele está falhando no seu modo de agir, de viver, de falar. Mas a criança pega ela e diz assim: está errado, não faça assim. Se ele faz uma obrigação, você diz para ela: não é assim que fala com os adultos. E ela faz o que para você? Ela fica sem falar com você? Ela vira cara para você? Ela fica de mal com você? Ou ela dá uma entristecida, daqui a pouco ela volta, já está mudando na sua perna e dizendo: não, mamãe, eu te amo. Porque a criança é assim, ela sabe quando ela erra. Ela sabe quando ela foi corrigida. E sabe como que ela responde? Estou de mal de você. Não vou olhar para você. Vou bloquear você. Vou sair do grupo que você está. Não vou sentar. Não. Ele vem e diz: mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. Ele não fala: eu estou errado. Ele não precisa dizer: eu errei, eu estou errado, eu fiz errado, eu fui bloqueado. Não. Ele só diz para você: eu te amo. É como ele estivesse dizendo: eu entendo o que você está fazendo na minha vida. Eu entendo que isso foi bom para mim. Esse é um homem crescendo espiritualmente. Agora, no físico, não. Se alguém falar, se alguém mostrar que eu estou errado, se alguém chamar minha atenção, se o pastor disser para mim, mandar mensagem porque eu não vim, porque eu não fiz, porque isso, porque aquilo, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, engano o seu irmão. A Bíblia vai dizer que Deus disse para o homem: pode porventura, Isaías disse assim, pode porventura o homem acrescentar uma altura, um côvado da tua vida, do seu tamanho, ou pode porventura o homem diminuir? Pode o homem fazer isso? Ele estava querendo dizer: o homem não tem controle na sua vida, não. O homem precisa depender de Deus. O homem precisa, como uma criança que ainda não tem um equilíbrio, anda só de mãozinha dada com a mãe. O homem espiritual, a igreja de Cristo na terra, precisa entender que o crescimento que Deus quer de nós é um crescimento que você tem um entendimento que você precisa de andar de mão dada com Cristo, de mão dada com o Espírito Santo. Porque se você estiver com uma mão dada para o Espírito Santo, ainda que venha pedras de tropeço, Ele guardará os seus passos de pisar em pedras de tropeço. Você já viu como é que a criança anda com a mãe? A mãe pega aqui, a mãe nem está percebendo, está indo. E a criança está na mão. Ela sabe que ela tem o controle. E a criança vai brincando, não está nem aí com o que está acontecendo. Não olha para onde anda. E a força do braço da mãe, a segurança que a mãe tem, faz a diferença na caminhada. Por quê? É automático. Quando a mãe percebe que a criança tem uma vacilada, ela só faz isso aqui, firma o braço. Ela não faz nada, é só firma. Firma e coloca de novo. Firma e coloca de novo. Quando nós temos o crescimento no nosso entendimento, no nosso conhecimento, nós andamos assim, de mãozinha dada com Cristo. E você vai olhando para lá, para cá, vai esquecendo. E às vezes você pode estar passando por um caminho da morte. Você pode estar passando por um caminho de provações. Você pode estar enfrentando à sua frente, na sua caminhada, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a mortandade que assola ao meio-dia. Você não sabe quem vai vir na sua direção, quem vai vir na sua quem vai te atacar da direita, da esquerda. Você não sabe, você só está caminhando. Mas os que confiam no Senhor, ou seja, aqueles que estão de mãozinha dada com Cristo, está caminhando, não sabe, de repente vem uma pedra, tropeça, Cristo te sustenta, aí Ele solta você de novo. É umas pausas da nossa vida que é necessário nós entender, que quando nós entendemos e estamos na dependência de Cristo, olha, vai vir provação, vai vir morte, vai vir tribulação, vai vir enfermidade, vai vir desemprego, vai vir tanta
da dependência. É quando você, no seu entendimento, você entende que se não for Deus na sua vida, o cuidado de Deus. Olha o que Davi diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios? Ele não estava falando coisas materiais, ele estava falando desse cuidado. O que você pode oferecer para Deus? O que uma criança pode oferecer para o pai, para a mãe, pela comida, pela casa? O que nós podemos oferecer para os nossos pais? E quando nós chegamos a uma idade que podemos oferecer, mas sabe o que nós fazemos? O filho, o homem, arruma uma outra mulher e o benefício ele passa para ela. A menina arruma outra figura masculina e retribui para ele. E o pai fica cobrando, dizendo: paga. Fica? Não. Então Deus sabe que quando nós muitas vezes adquirimos, não retribuímos. Mas Ele não quer os nossos bens materiais. Ele quer só de nós a nossa fidelidade. Eu lembro que quando a minha mãe fazia aniversário, que dia que é hoje? 11 de hoje, seria o aniversário da minha mãe. Dia 12. E a gente agora, rapazinho, trabalhando e tal, dizia assim: mãe, que presente que a senhora quer ganhar? Sabe o que ela dizia? Ô filho, o maior presente que você pode me dar é ser obediente e temente a Deus. Ela não queria presente, ela não queria bens materiais, ela queria que nós colocássemos em prática aquilo que ela havia nos ensinado. Quando a Bíblia diz assim, orienta os filhos dizendo: honra teu pai e tua mãe, esta palavra honrar quer dizer trazer para eles uma tranquilidade, um conforto, uma segurança, uma paz de não ter preocupação. Não é você da casa, não é nada disso. É você trazer um sentimento para o pai, para a mãe, dele não ter preocupação, dele saber o caminho certo que você vai andar, dele saber que você vai obedecer os seus ensinamentos, os seus conceitos. Isso é honrar pai e mãe. Isso é. Porque nós podemos ter um monte de dinheiro e encher os nossos pais com tanto presente, e amanhã minha mãe e meu pai saber que o presente, o recurso que eu dei para ela veio de roubos, assaltos. Será que ela ficaria honrada? Olha, eu estou te dando uma casa, tá certo? Mas eu roubei, eu matei, eu assaltei, eu trouxe de uma forma ilícita. Ela ficaria honrada ou decepcionada? Mas quando ela olha o filho, quando os pais olham os filhos, temente a Deus, servindo a Deus, à disposição da obra de Deus, orando a Deus para um casamento, orando a Deus para uma porta de emprego, ou colocando a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus como prioridade, ela vai se sentir é a mesma coisa com Deus, irmãos. É ter o crescimento do conhecimento, o crescimento do nosso entendimento com Deus é isso. É entender que Deus ele espera de nós essa atitude, de Deus olhar para nós e saber: olha, Ele está com a mãozinha levantada esperando que eu seguro, porque Ele quer viver na minha dependência. Ele está orando
filho está honrando. Agora, quando Deus está fazendo e o filho está trazendo para Deus desobediência, preocupação, arrogância, não obedece, não cumpre os mandamentos, não ouve os seus conselhos, esquece das suas promessas, Deus vai se entristecendo. Mas Deus é tão misericordioso, porque Ele olha para nós e enxerga nós grandão. Por isso que Deus ainda tem a misericórdia. Porque quando Deus olha para nós nessas atividades, o pai humano, ele olha para o filho fazendo isso e fala: não cresceu, não desenvolveu, não entendeu ainda. Vai esperar a lição da vida que vai chegar. Aí Deus olha para nós e diz assim: está grandão ainda, não entendeu ainda, está muito humanizado ainda, não está espiritualizado, não tem uma vida espiritual ainda. Eu ainda vou continuar com ele, eu ainda vou continuar amando. Só que daí entra o processo da correção. A correção faz parte do crescimento, sim ou não? A correção faz parte do crescimento, sim ou não? E aí Deus fala para nós: olha, como o pai que ama um grandão, eu corrijo o filho que ama, eu corrijo para que ele possa entender, ele possa crescer ou diminuir espiritualmente. Porque se ficar grandão, irmãos, nós vamos sempre continuar fazendo besteira. Nós sempre vamos fazer a forma diferenciada. Mas quando nós passamos a ter um entendimento de que nós precisamos diminuir, então nós entramos na fase do nascimento. Nascemos da água do Espírito, o Espírito gera em nós. A fase da dependência, a fase da alimentação, que é o quê? O alimento da palavra, é o que você está comendo hoje, é o que você está absorvendo hoje. Isso é alimento espiritual. Por que as pessoas estão doentes? Paulo vai dizer isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, quando ele vai falar o que ele recebeu do Senhor sobre a ceia. Ele vai dizer: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, por causa de não ter entendimento, por causa de não terem o alimento, a instrução que vem da palavra do Senhor. Porque o alimento saudável que nós precisamos é o que vem do Pai. O alimento saudável para os filhos é o alimento que a mãe dá, sim ou não? Porque a criança que ela amamenta na mãe até a idade certa, ela tem uma resistência maior contra as enfermidades. É verdade ou não é? É comprovado pela ciência. Por isso que o pastor Daniel é forte. Sou o filho que mais alimentou na mãe. Assim dizia minha mãe. Aí não tem problema disso, não tem problema daquilo e tal. De vez em quando eu tenho as cordas de rim, mas passa. É muito raro. Mas eu tenho uma resistência. Por quê? Porque na minha base, a minha alimentação era o que a mamãe dizia: é essa alimentação. O seu corpo precisa dessa alimentação, porque dessa alimentação você vai absorver os nutrientes necessários, não só para agora, mas para o teu futuro. Com Deus é a mesma coisa. Qual é o alimento que Deus quer para nós? A palavra. Qual é o alimento que Deus manteve o povo de Israel durante 40 anos no deserto, comendo maná e codornizes? Era qual o alimento que eles produziam? Não, era o alimento que o Pai mandava. É o alimento que o Pai mandava. E detalhe, tinha que comer na porção certa, na dose certa, na
E aí nós não queremos. Não, papai, só essa comida não serve. Eu quero a comida da revelação. Eu quero a comida só da adoração. Eu quero a comida que vem da internet. Eu quero a comida que vem de fora. A comida que vem daqui, pai, não serve. Só essa comida não serve. Eu acho que eu vou ficar com fome, engano seu. Você vai adoecer, vai trazer problema quando você larga de comer a comida do papai e passa a buscar as comidas que estão aí de fora. Comida da internet, palavra da internet, revelação da internet, conforto de palavra. É o que Pedro vai dizer. Olha, fica preocupado, fica tendo. Levantará falsos profetas. Levantarão aqueles que dirão: não precisa comer o alimento do Pai. Come este, come este, come este. E aí Paulo vai dizer: estão fracos e doentes. Estão fracos e doentes. Estão fracos e doentes. Mas ele diz que aquele que come do corpo e do sangue de Cristo, esse sim tem uma vida espiritual saudável. E dá garantia, é chegar na vida eterna. E aí eu estava meditando, dizendo assim: mas comer o pão, beber do cálice. Aí Deus falou comigo: é porque quando você chega no ato, é que você já lembrou do conselho do Pai. Quando você chega no ato de comer o pão e beber o cálice, é que você olhou para o conselho do Pai, é que você alimentou o que o Pai te deu. E você olhou para si próprio e reconheceu. Não precisa o pastor, não precisa o irmão da direita, da esquerda, não precisa seu esposo ou sua esposa ficar apontando, não. Você próprio, olhando para a palavra, tendo uma vida de santidade, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, você mesmo induzido pelo Espírito Santo, vai olhar para você e vai dizer: errei aqui, errei na palavra, errei no modo de agir, errei no modo de caminhar, errei na minha vida de honestidade, errei nas palavras, errei com Deus e preciso reconhecer. Aí a Bíblia vai dizer: aquele que confessa e deixa, alcança o perdão. Glória a Deus. Aleluia. E aí quando você come e bebe, o Pai está dizendo: está saudável, está vivo, está vivo. Porque gente morta não come, gente morta não alimenta, gente morta não bebe, gente morta não tem sede, gente morta não necessita de nada, mas gente viva necessita. Então quando você tiver oportunidade, mês após mês, diante da presença do Senhor, se você tem o Espírito Santo de Deus, está alimentando da palavra, do conselho, das instruções de Deus, você terá vida e terá necessidade para alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Por isso eu te aconselho nesta noite: nunca deixe e perca a sua comunhão com Cristo. É muito sério, irmãos. Quando alguém: eu não estou bem hoje, eu não vou tomar ceia. Eu briguei hoje. Não, irmão, a ceia é para nós. É para nós que somos falhos. Ninguém vai conseguir. A própria Bíblia diz: ninguém conseguirá nessa matéria humana ser perfeito, ser santo. O único que a Bíblia diz que andou com Deus de uma forma de Deus olhar tamanha retidão na vida dele foi Enoque, que o Senhor fez o tirão desta natureza humana. Porque nós, irmãos, estamos aí nessa natureza humana. E essa natureza humana, a Bíblia diz que é pecaminosa. É uma natureza pecadora. Então, pastor, eu pequei. Então tá, filho. Dobra o teu joelho. Confessa e deixa. Mas tem que deixar. Deixar é abandonar. É fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o meu pecado, Senhor. Eu vou deixar. Eu vou continuar seguindo. Eu vou continuar, Pai.
porque eu dei uma fraquejada aqui, mas já deixei para trás. Eu continuo segurando nas tuas mãos, eu continuo na dependência do Senhor, ó Pai. Deus, não estou livre de pecar, Senhor, não estou livre, mas se você cresceu no conhecimento, você não vai pecar de novo. Aquele mesmo. Mas pastor, a pessoa confessou, pecou de novo, está grandão ainda. Continua grandão ainda. Continua achando que não precisa de Deus, não precisa do alimento, que não precisa. Depois do alimento vem o desenvolvimento. E o desenvolvimento não depende da mãe, não depende do pai. Depende daquilo que você comeu, daquilo que você absorveu. Na vida natural, todo o seu alimento traz um desenvolvimento, crescimento físico, crescimento muscular, crescimento intelectual. Na vida espiritual, também, se você estiver com uma alimentação que o Pai tem mandado, você vai desenvolver também, fisicamente. Mas não é uma força muscular, não é uma resistência de ossos, nervos, articulações, é uma resistência intelectual. Se o teu irmão te ferir, perdoa. É essa resistência. Se vier aprovações, você aguenta. Se vier desemprego, você confia. Mas se vier calúnias, você suporta. Essa força que Deus dá. Porque Paulo vai dizer em uma das suas cartas para Timóteo que o exercício físico é a vida da instrução de tudo. Para nada serve no mundo espiritual. Para nada serve. Por que, irmãos? Porque Paulo vai escrever dizendo também que a nossa luta, ela não depende do físico, ela depende de um desenvolvimento espiritual. Ela depende de uma força que você recebe do Espírito Santo, que está em um dos frutos do Espírito Santo, chamado domínio próprio. Porque você sabe que nós precisamos ter um domínio próprio para resistir pequenas coisas, sabia disso? Que você precisa resistir às necessidades do seu físico, de levantar pela manhã, acostumado a tomar o seu café, à tarde, na hora do almoço alimentar, comer o seu alimento, beber o seu refrigerante, a sua água. Mas se você não tem o domínio próprio, você não consegue dizer para o teu corpo: hoje nós vamos para o jejum, tá? Hoje, perninha, você vai ficar ali 2 horinhas nos pés do Senhor. Se não tiver domínio próprio, você não consegue. O seu corpo domina você. Se você não tiver domínio próprio, um crescimento espiritual, quando o diabo oferecer para você os manjares deste mundo, você não vai conseguir dizer não. Você vai dizer: não, só isso aqui não tem problema, não faz mal, não tem problema, não faz mal. Sabe por quê? Porque não tem domínio próprio. E aí vai participando dessas coisas que vai adoecendo você e vai entristecendo o Espírito Santo e vai deixando o homem vulnerável. Então nós precisamos dessa força, dessa resistência. E quando vier a batalha espiritual, pastor? Aí Paulo vai dizer: revestir de toda a armadura, calçando os pés, couraça, escudo, capacete. Mas ele vai dar as diretrizes espirituais para você. Espada, que é a palavra. Ele vai trazer toda a orientação. Aí nós estamos grandando: não, isso aí é história, isso aí é
isso aí não é. Aí o diabo fica na espreita, só esperando. Aí de repente ele percebe que você não tem um domínio de controlar a sua vida para uma vida espiritual. Aí ele vem com tudo na sua vida. Aí você vê pessoas desesperadas, perdendo a vida, perdendo a saúde, na depressão, pessoas tentando suicídio, pessoas que não conseguem trabalhar, pessoas que não conseguem viver na sociedade, pessoas que querem viver exclusa. Por quê, irmão? Porque de alguma maneira não estava revestida com um capacete, e o diabo entrou, atingiu a tua mente, adoeceu a tua mente, padece o teu corpo. A primeira coisa que o diabo nos atinge é a mente. É a mente. Atingiu a mente, o corpo, a raiz. Mas Pedro está dizendo para nós: olha, cresça no conhecimento, cresça no entendimento. Quem seja hoje? Cresça de uma maneira em que você possa se manter de pé, e não grandão diante de Deus, mas pequenininho, como uma criança. Porque foi assim que Jesus disse: dos tais é o reino, é deles o reino do céu. Os grandão não entram, os pequenininhos entram. O grandão não aceita, o pequenininho aceita. O grandão, ele não aceita a correção do pai. O pequenininho, além de aceitar, daqui a pouco olha e diz: papai, eu te amo. Glória a Deus. É assim que Deus quer de nós. Depois do desenvolvimento, vem a maturidade. Eu falo para vocês que nós estamos um pouco longe dessa maturidade. Porque o filho que sabe da maturidade, que tem a maturidade, que está maduro, que está sábio, o pai não precisa ficar mais falando. Precisa? Seu pai precisa ficar falando para você: levanta cedo, vai trabalhar. Precisa? Precisa ficar falando para você: olha, honra com os seus compromissos, né? Anda direito. Não precisa, você sabe o que tem que fazer. E é essa fase que nós ainda não conseguimos chegar. Nós estamos na fase do desenvolvimento. Porque ainda o pai precisa ficar falando. Porque na fase do desenvolvimento o pai ainda fala: não faz isso, não come isso, não vai aqui, não fica ali. Não senta na roda dos escarnecedores. Tem que ler a Bíblia. Isso é na fase do desenvolvimento. Não é assim que o salmista escreveu? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Leia a Bíblia, quer dizer, medite na lei de dia e de noite. Por quê? Porque isso trará para você uma maturidade. E na maturidade, todo homem adulto, toda fase adulta, o homem sabe o que precisa fazer. O homem sabe o que é o certo e o que é o errado. O homem sabe quando ele está falhando e quando ele está dando certo. O homem sabe quando ele está honesto e quando ele não é honesto. O homem sabe. Mas em nossas vidas, ainda Deus precisa ficar falando a nós: tem que orar, crente. Tem que ler Bíblia, crente. Tem que ir para a igreja, crente. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que tomar essa decisão. Você tem que ser assim, você tem que ser dessa maneira. Não é? Não foi essa a instrução que ele deu para Josué? Olha, Josué, serei contigo, estarei contigo. Quando Josué recebeu aquela palavra, depois do capítulo 1, a partir do capítulo 2 de Josué, você vai ver Deus falando aí com Josué. Não, Deus não fala mais, Deus dá instruções.
No capítulo 1, Deus fala com Josué. No capítulo 2 em diante, Deus dá instruções a Josué. Porque na nossa maturidade, Deus não fala o que tem que fazer. Ele dá instruções de como fazer. Fazer ele já sabe. O que ele tinha que fazer, pastor? Ele tinha que guiar o povo. Ele tinha que conduzir o povo. Mas para ele fazer isso, ele precisava estar em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra, e não desviar do caminho que Deus havia orientado. E se ele permanecesse naquela instrução de Deus, Deus daria a orientação como ele deu. Ele está pronto, Josué? Estou pronto. Recebeu a palavra? Recebi a palavra. Então agora eu vou conduzir o povo. Conduz o povo, Josué. Diga aos que levam a arca para que tire do chão e levante ela. Passa no meio do povo. Vai à distância, mais ou menos de uns 3 quilômetros, para que o povo veja. E a direção que você seguir, o povo vai seguir. E assim então conquistarão a terra prometida. Capítulo 3 de Josué. Deus não fala, Deus instrui. Que fase você está? Que fase nós estamos? Era para Deus só estar instruindo nós. E ainda nós estamos esperando Deus falar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Não. Era para nós estar dizendo, Senhor, nos instrui. Como faz? Qual é a direção? Como fazer? Como abaixar? Como levantar? Quem passa? Quem vai na frente? Quem vem atrás? Mas ainda nós estamos naquela fase. Como que é, pai? Ah, não pode ficar atrasado. Tem que levantar. Tem que ter compromisso. Tem que estudar. Nós estamos nessa fase. A humanidade está nessa fase. Por isso nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E através desta palavra nós possamos chegar na maturidade. E não ficar esperando o que Deus vai mandar nós fazer, mas o que Deus vai nos instruir para fazer. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso é isso, né, irmãos? Que nos ensina e nos mostra como nós devemos fazer. E se você se sente grandão ainda, peça para Deus. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos agradecer ao Senhor. Se você ainda precisa que Deus segure na sua mão, não tem problema. Se você ainda precisa se alimentar, não tem problema. Se você está desenvolvendo como nós estamos, não tem problema. O importante é termos a maturidade e entender e dizer, Senhor, é esta fase que eu estou, é nesta fase que eu estou vivendo, Senhor, e ainda preciso disso. Oh, aleluias. Feche os teus olhos e fale com Deus nesta noite. Senhor Deus e Pai, diante da palavra e da instrução desta palavra, Senhor, ó Pai querido, nós sabemos que para o crescimento, ó Pai querido, na vida natural é do pequeno para o grande. Entendemos, Senhor, pela orientação do Senhor, que na vida espiritual é sermos grandes para se tornarmos pequenos, Senhor. Porque o pequeno, Senhor, ele vai saber como se comportar espiritualmente falando. Ele vai saber o alimento que tem que alimentar, que é o que o Pai manda, Senhor. Ele vai saber o que ele precisa, Senhor, para desenvolver. Senhor, nos faça, Senhor, ó Pai, chegarmos a uma maturidade, Senhor, em que nós não precisamos mais ouvir o Senhor dizer o que nós temos que fazer, mas buscar a orientação do que devemos fazer e como devemos fazer, Senhor. Ó Pai querido, trata cada um de nós. Nos traga, Senhor, ó Pai, uma vida, Senhor, de maturidade, de crescimento espiritual, deste conhecimento que Pedro traz para nós, Senhor.
um conhecimento, Senhor, da Tua vontade, do Teu querer, das Suas instruções, Pai, como nós recebemos na noite de hoje, Senhor. Que essa palavra penetre nos corações e na mente dos Teus servos, e eles possam, Senhor, colocar em prática nas suas vidas. Nos faça, Senhor, uma igreja saudável, uma igreja madura. Nos faça uma igreja, Senhor, ó Pai, que possa, Senhor, viver agora segundo, conforme o Senhor quer que nós vivamos, da maneira, Senhor, que o Senhor vai nos instruir para fazer. E que no ano de 2025, ó Pai, seja, ó Pai querido, executado conforme a sua instrução, porque como devemos fazer, já recebemos a orientação. Agora, Senhor, precisamos, ó Deus querido, da instrução do Senhor. Se a Tua glória tem que ir na frente, se a Tua presença tem que ir em cima, se o caminho é o Jordão, ó Pai, se a direção nos vai fazer passar por Jericó, até chegarmos no ponto, Senhor, em que estaremos vivendo, Senhor, sobre o nosso domínio. Pois assim, Senhor, faremos, ó Pai, e cumpriremos o nosso papel como o povo de Israel fez, ao chegar na terra prometida, Senhor. Ó Pai querido, quando plantaram e colheram, não viveram mais da dependência do Senhor, mas viveram, Senhor, segundo a instrução do Senhor. E começaram a se alimentar daquilo que plantavam e colhiam, daquilo que conquistavam e se tornavam poderosos e ricos, e se tornavam famílias, Senhor, grandes e prósperas, e viviam os milagres do Senhor, ó Pai. Deus, que seja assim na nossa vida. Leva o Teu povo em paz, Senhor, e continua cuidando de nós, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Meus irmãos, amanhã a gente sai com um ciclo de oração, mas nós temos a oração, tá bom? Então eu quero pedir à liderança, convoque os seus departamentos, ore a Deus, para Deus dar a estratégia para você trazer os seus liderados para a oração. Não carregue seu fardo, seu peso sozinho, tem que ser dividido para todos, tá bom? Eu quero agradecer àqueles que têm nos ajudado nesse propósito, nessa oração. Talvez entendam também que tem muitos irmãos que trabalham e não conseguem chegar, tá bom? No horário, mas nós estamos aqui intercedendo por você. Mas se você pode, vem orar conosco, e que Deus abençoe os irmãos. Quinta-feira nós vamos continuar o nosso trabalho com o pastor Edinho. Como é que chama o pregador? Sábado, também. Sábado, irmãos, os irmãos viram lá, nós fizemos uma convocação com a liderança, tá? Com toda a liderança, com o Ministério de Louvor e com os músicos, tá bom? Então não falte, irmãos, não falte, a partir das 19, depois da oração, Edinho? Pastor Edinho, nós vamos ter a oração na sequência. Então, nós vamos ter a oração das 18h30 às 19h30, das 19h30 para frente, nós vamos então fazer a nossa reunião, o nosso momento com os nossos líderes para continuarmos crescendo e multiplicando. Posso ouvir um amém? Amém. Então estenda as suas mãos, eu quero te abençoar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Digamos juntos. Amém. Certo, seu punho, levante bem alto. 2025 é ano